gostaria de perguntar para o Dr. Gatti o seguinte, o meu filho, eu fiz a tipagem, o estudo do genético, eu tenho a mutação, só que eu gostaria de confirmar e eu não sei que tipo de mutação é. She, for her son, she had a genetic study done, but she's not sure about the mutation. She doesn't know what type of mutation, if it's a splicing, if it's a nonsense or frameship. Eu gostaria de saber se... Eu gostaria de saber se vai haver, junto ao projeto, algo que permita que nós saibamos que tipo de mutação é, ou mesmo para quem não tem ainda essa definição de qual é o tipo de mutação dos filhos, para quando esse medicamento estiver disponível, a gente saber se ele poderá ser usado para o filho da gente. She wants to know if through this project the patients will have this genetic testing available, so once the medication is available, people would know if their child are candidates to receive the drug. The answer is absolutely yes. This will be a part of the project. We already have information on many of the Brazilian patients. We have tested about half of them, I think, but everything will be repeated before we begin the drug. And once the drug is in the pharmacies, the same thing will have to be done. The test will have to be done on a new patient, let's say. The doctors, the geneticists will have to do the testing to understand the mutation and decide whether or not it's a nonsense mutation. Okay, so he said... I'll start again, sorry. I kept forgetting your translator. Sim, ele falou absolutamente que isso vai... Sim, absolutamente, vai ser disponível. Logo que essas drogas estiverem disponíveis, os testes vão ser refeitos. Já existe informação sobre as mutações dos pacientes brasileiros, mas isso o projeto é que isso seja refeito e que os geneticistas... Só um segundo, assim, Valéria, nem todos os pacientes aqui têm mutação. Isso foi um trabalho colaborativo que nós fizemos com o Dr. Gatti no passado. Então, alguns pacientes do Brasil têm mutação, outros não. Determinado. Você sabe exatamente a mutação e o tipo de mutação, tá? I think that less than 50. Less than 50. Então, uma das coisas que nós conversamos, a Angélica vai tomar frente disso, é a gente tentar coletar material de todos os pacientes. Então, eu vou me encontrar em julho com ele. A gente coletar material de todos os pacientes e pensar em que todos já têm uma mutação determinada, para que, no futuro, quando se começar a fazer algum ensaio clínico, pelo menos a gente já esteja organizado no tipo de mutação. Então, mas nós não temos ainda, e isso não é fundamental para o tratamento. Porque para a estimulação que é feita hoje, para tratamento, isso vai ser fundamental. Sim, vai ser. Só que a gente poderia ganhar tempo e fazer isso Vamos antes? já começar. Sim. She wants to know if she wants to have it already done, because they're going to be ahead. So we're going to know beforehand. Porque isso é demorado, e na época que eu fiz foi demorado e é muito custoso. Yeah, because when she had it done, it took a long time and it costed a lot. It was very expensive. It was very expensive. Did she have it done somewhere else beside our lab? Não, foi feito no seu laboratório. Um laboratório em Curitiba, mas eu acredito que não foi feito no Brasil. Eu não tenho genética. Yes. O senhor fez? We work with Genetica. Yes. I know. He sends them to us. Yeah. So when they go to Genetica, I think they still come to us. Okay.
At least they used to come to us. Ok. So unless he started sequencing himself, it's possible. Don't worry about it. We are moving in this direction, and roughly half of the patients in Brazil will have the nonsense mutations. But remember, we are moving forward also for the other types, the splicing mutations. So when we look at the mutations, we will have that else also, so that if this becomes available, we can do that treatment at the same time. Ele falou para não se preocupar, que as coisas não se Que as coisas estão melhorando, que provavelmente 50% dos pacientes brasileiros têm esse tipo de mutação nonsense, mas eles estão também trabalhando nos outros tipos de mutação. Então a gente pode fazer um compromisso aqui, né, Angélica, de pegar o nome de todos os pacientes aqui do Projeto AT, só os que estão do projeto. A gente pode mandar essa lista para o Dr. Gatti, vai traduzindo para ele, e aí a gente vê quem já tem a mutação e quem não tem. Quem não tiver a mutação e tiver interesse, então a gente coleta o material para entregar para o laboratório do Dr. Gatti para fazer a mutação. Isso não é obrigado. Tá? E para quem já tem o Dr. Gatti, poderia dizer que tipo de mutação que é? Porque... Sim, não, mas aí a gente manda a lista e ele coloca, tá? Se foi feito lá, Valéria, ele dá exatamente o que tem. Eu sou Maria da Conceição Souza Ponte, tive 2 filhos com AT. Eu gostaria de saber se eu tive filhos, os netos não apresentaram, e se tem problema, se pode acontecer na 3ª geração, porque eu também já tenho 2 bisnetos. She's a mother of 2 patients with AT. She has grandchildren that are not affected. And she's worried about a 3rd generation of patients being affected. Porque eu tive 2, né? Um já faz 30 anos que faleceu e o outro tem 35 anos. E foi uma coisa muito forte que eu me preocupo com a 3ª geração que eu já tenho. One passed away 30 years ago. The other one is 35 years old, and she's very worried about the 3rd generation. Obrigada. Thank you. Well, this is a question really for a genetic counselor who knows what's available. The testing is not difficult. It can be done at any time, but the genetic counselor will know how to get it done and where to get it done, and genetic mutation testing is available right here in Brazil too. These things are getting better by the day. So. Ele está dizendo que, na verdade, teria que fazer um aconselhamento genético e que isso está disponível aqui no Brasil e que seria possível, então, fazer isso através do geneticista, através de um aconselhamento genético. O aconselhamento genético, ele é disponível, mas assim, a parte do exame de mutação para saber se as suas filhas ou seus filhos, se eles são portadores, né? Se eles são carreadores do gene mutado, isso a gente não é disponível aqui pelo governo. Para você fazer isso, você teria que ir num laboratório de genética, que isso realmente custa uma pequena fortuna, né? Então não é acessível para todos. Só para complementar para a senhora que perguntou, como eu tive 2 filhos com ataxia, hoje eu tenho uma filha há 5 anos, a minha irmã desenvolveu câncer de mama, né? O gene, tem um gene e não tem a doença, mas é portador do gene, tem uma predisposição maior. Então, a partir desse momento, ela foi fazer a pesquisa para ver se ela também era portadora do gene. E ela conseguiu fazer isso através do plano de saúde.
né? Foi um exame que demorou bastante, mas ela conseguiu e realmente verificou que ela é portadora do mesmo gene que eu tenho. Mas ela não tem filhos. So you have. Yes. And the details are very important. This is not the place to get good details. Just that her sister got the gene identified through the health plan, a private insurance. Let me just say this, that the testing that we are doing now is for research because we want to know the answers to the same questions. But once the drugs are available, if they succeed with the FDA, all of this would be repeated for each patient before they are started on the medicine. So they won't accept the old testing. It will be good to know, but it will have to be done again anyway. Então, o que ele está dizendo é que todos esses testes genéticos que ele faz no laboratório são para pesquisa. Mas uma vez que essas drogas estejam disponíveis para tratamento, todos os pacientes vão ser testados novamente. Eles não vão aceitar que a pessoa seja tratada sem que seja identificada a mutação. Então, tudo isso vai mudar. Todos os pacientes vão ser testados novamente. Só para complementar, se a pessoa tiver um plano de saúde, talvez consiga fazer o teste que ela está preocupada com a terceira geração, aí é um assunto um pouquinho diferente do assunto da pesquisa. So she's just wondering if through a private insurance she could get the exam for the third generation on the other family. Sure. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou a Neia, sou a mãe de Alex, Bruno e Eric. Eles já fazem o tratamento com a gama já faz bastante anos já. Graças a Deus, né, a gente está se mantendo aqui. Eu gostaria de saber, Dr. Gatti, foi muito prazer conhecer vocês, viu? Quer dizer... She's a mother of three. She's two. No, she's a mother of two. They're getting IVIG. It's been several years now, and she's very glad to be here and to be able to ask you questions. And então, eu gostaria de lembrar que no primeiro encontro, né, lá em Campinas, eu fiquei ansiosa de conhecer vocês, porque a doutora Beatriz já tinha falado sobre vocês. Então, hoje estamos conhecendo de ver, né? Não só de falar. She was very anxious to meet you because she had heard of you from the first meeting, because this is the third, so, and now she's very glad to meet in person. Pois bem, e assim... assim que eu soube da existência do doutor, né, eu tenho orado a Deus para que o Senhor Jesus abençoe suas mãos, sua mente, né, para que a gente possa alcançar essa graça. She's been praying, and she really wishes that God can bless you to to help to accomplish treatment. Thank you very much. We need all the help we can get. Amém. E assim, eu nunca vou me esquecer do que a doutora Bia falou naquele dia. Ela falou que existia uma luz no fim do túnel, né? E essa luz aqui, nós pais aqui, a gente detecta essa luz que chama esperança, né? A gente já sabe que essa luz tem nome. Embora falou aqui que a doença ainda não tinha endereço, né? Mas essa luz nós temos o nome, chama-se esperança.
She knows there's a light at the end of the tunnel, and this light is called hope, and all the parents here have this hope. And although there's not an address for the house, as you said, there's hope. Mas a gente quer mais, né? A gente não quer viver só de esperança. They want more. They don't want to live of hope. Nós queremos um outro nome para essa luz. Nós queremos que essa luz se chame realidade. She wants that this light become called reality. Por isso contamos com vocês, né? Para que nos ajude, né? Eu sei que já está há 35 anos, né? Mais jovem que o meu filho Alex, pois ele tem 22 anos, graças a Deus. You know that you're trying very hard. It's been 35 years. It's more than her son's age. Her son is 22. 22? Yeah. 22. Her son is 22. Yeah. So. Ele já tem 22 anos, né? Eu sei que ele tem 23 anos. Bota o microfone. Põe o microfone. Então, isso tudo que ela falou, eu sou meio estabanada, mas eu quero expor todos os meus sentimentos, eu quero aproveitar. Eu estou feliz. To share all her feelings. She wants to really, she's very happy and she really wants to share her feeling. Porque, como a minha mãe diz, está mais perto do que longe. So it's closer than we think. Eu sei que esse dia vai chegar. Talvez, né, não seja para mim. We know that this day will come, maybe not for her, mas para os que estão chegando. But for the ones to come. E quando esse dia chegar, eu peço a Deus para que os meus filhos estejam aqui também, para participar dessa descoberta também. And when this day comes, I hope my children are here to participate of this discovery. E todos nossos também. And all of the children. E voltando à questão, eu quero dizer, Dr. Richard Gatti, né, que eu aprendi seu nome. Também tem 3 anos que eu convivo com esse nome. She said she's learned your name because she's been thinking about it for 3 years. O senhor não sabe de mim, mas eu sei do senhor. You don't know about me, but I know about you. Doutora Bia que me contou, então eu guardei isso na minha mente. Dr. Beatriz told me about you, so I kept it in my mind. O senhor disse que a dificuldade da demora é como ter uma casa sem endereço. Mas nós já temos esse endereço? Temos a casa. E o endereço já temos na realização da ciência. She's asking if you said that there's a house but no address. She wants to know if you already found the address. Let me answer that question. Is there an address for this house? Let me answer that question right now. Yes, there is a very specific address for the house, for where the gene is, and everyone knows it that works on the disease. I'm sure Dr. Sunland knows where to find the ATM gene on the computer. It's available to everyone now. So the house is well known and the address is well known. Sim, já se sabe onde é o endereço, onde é essa casa, exatamente. Tem como a gente procurar no computador, na internet, a gente tem como achar exatamente onde está esse gene da AT. Bom, tem mais? Calma aí, gente. O senhor também se referiu aí nessa explicação para a gente que tem 750 mutações, né? Eu gostaria de saber se isso é bom, se isso é ruim, o que acontece com a gente. She's wondering if the fact that there are 750 mutations is good or bad treatment. No, it would be perhaps better for the whole world to have only one mutation.
Talvez fosse melhor para o mundo todo só ter uma mutação, mas ele disse não. Because it would be easier to then treat the AT patients with only one type of treatment. Daí seria mais fácil para tratar todos os pacientes com apenas um tipo de tratamento. But that's not the way biology functions. This is true for all genes, that if you look hard enough, you find different mutations in different parts of the world because they arise spontaneously. Não é assim que a biologia funciona, isso acontece com todas as doenças e essas mutações elas aparecem espontaneamente. So, the most important thing to remember is the types of mutations. O mais importante são os tipos de mutação que tem que lembrar. Because the treatment is directed at one type or the other. Because they are very different mechanisms for why the change, the mutation, causes the disease. Porque o que importa é o tipo de mutação do tratamento. Para você tratar, é como é a forma, o mecanismo que está ocorrendo essa mudança, nessa mutação. And they are all changes in DNA, but they all create different pathways to the wheelchair. São todas mutações no DNA, mas elas criam o mesmo tipo de alteração, né? So I think maybe we should let some of the other people ask some questions. Okay. And thank you again for your prayers. Amém. Meu nome é Thiago, eu sou pai de um one boy com AT. Assim, são 3 perguntas bem objetivas. Ok, tá bom. Com relação à primeira pergunta, 50% mais ou menos do mapeamento das crianças no Brasil são inocentes, pelo que eu entendi. Existe uma previsão, mesmo que talvez demore muito, de iniciar os testes aqui no Brasil? Talvez seria mais ou menos... exatamente, os testes clínicos. Bom, faço primeiro, depois tem mais alguns testes. So he's the father of one boy. He has 3 questions. First one is, so as he understood, 50% of Brazilian patients have the nonsense mutation. So he's wondering when the clinical trials would start in Brazil? The trials don't have to be repeated from country to country. We only have to do them once that satisfies the FDA in the United States. Mainly because if you satisfy the FDA in the United States, everyone accepts the safety trial. Só para traduzir para o resto. Então, ele está falando que os testes não precisam ser feitos no Brasil. Eles podem ser feitos somente em um país, e se eles forem considerados bons, né, nos Estados Unidos, eles podem ser, então, utilizados no resto do mundo. Só esclarecer para algumas pessoas, o FDA que ele fala, o FDA, é o semelhante à Anvisa no Brasil. Então, a Anvisa é quem libera os medicamentos para uso aqui no nosso país. Então, se é aprovado no FDA, tem que passar aqui pela Anvisa, para que a Anvisa libere, para que possa ser utilizado. Não, a pergunta seria, lá nos Estados Unidos, se tem, então, no caso, a previsão de iniciar os testes clínicos, porque daí, no caso, a gente tira uma média de previsão de quando isso poderia estar vindo para cá. Um ano. He's wondering when the clinical trials would start in the U.S. then. You had said a bit right. Well, it's a series of steps, and we have to satisfy each step before we move on. But my estimate at this point will be we can begin sometime in late 2015.
Então, no final de 2015, né, porque são uma série de etapas e que tem que ser cumpridas, né? Cada etapa tem que conseguir vencer para poder passar para a próxima. Então, ele está estimando o final de 2015. A segunda pergunta seria com relação ao desenvolvimento de câncer ou linfoma em parents. Ok, vamos lá. Existe algum estudo no tocante a desenvolvimento, a facilidade, a propensão que parentes com AT têm de desenvolver câncer ou linfoma? He's asking the chances of carriers to develop lymphomas, the parents and relatives of patients, the risks of developing lymphoma. Yeah, I'm going to have to I mainly deal with children, but this question is coming up more and more, and I'll try to get that information for you and get it back to you. I don't know that it's a high risk, but I don't know the percentage, but I'll try to find that out for you. Ele não sabe exatamente, ele acha que não é um risco alto, mas ele não sabe exatamente e ele falou que vai pesquisar e trazer de volta essa informação. There are a few studies that have been done, and the only real increased risk seems to be for breast cancer. Então, vários estudos já foram feitos e o único risco que é comprovado é para câncer de mama. And that risk is only about 4 to 5-fold increased risk. E é um aumento de 4 a 5 vezes do risco. Isso é comparado com a população. Maior que a população em geral, né? É um risco aumentado de 4 a 5 vezes. But it is only a statistical number. And the statistical number, if you know a lot of statistics, it's 4 or 5 plus or minus 10. Mas é um risco estatístico, e se a gente conhece a estatística, a gente sabe que é um número mais ou menos 10. Então, so it's a very non-specific number, and it means basically there is very little risk. There is some risk, but it's not a great deal of risk. É uma coisa inespecífica, então a gente já sabe que existe um risco, mas não é um risco enorme. Thanks so much. Even amongst the children, when I've tried to look at the literature, even amongst children with AT, not the carriers, but with children, it's really even hard in that population of AT patients to have really specific numbers that are accurate. People make reference to, like a common question that comes up is, what is the risk of cancer in an AT patient? Not just a carrier, but an AT patient. Ele está falando, então, que mesmo nos pacientes com AT, esse número não é exato e que as pessoas perguntam muito qual é o risco de câncer em pacientes com AT. And so, as an oncologist, I want to be able to, if a parent comes in with a child with AT or wants to know, I've tried to find that number out so that I could say, and what I see in the literature in different numbers and different studies, it's estimated numbers. Like I've seen it estimated, people use the number anywhere from 10 to 30% risk. Então, como oncologista, ele já tentou descobrir esse número várias vezes, já procurou na literatura, e os dados são divergentes e falam alguma coisa entre 10 e 30% de risco para câncer. And so, when I've looked, it's been hard for me to find data that's absolutely convincing for one specific percentage. But one thing that is clear is the risk is in AT patients, there's no question the risk for hematopoietic malignancies is higher. O número exato não se tem, essa porcentagem exata, mas o que é fato é que o risco para esse tipo de neoplasia, né, que é linfohematopoética, que chama, é aumentado. In terms of the carrier, it is a really important question, and I think it's an area where it's important to gather more data. In other words, there need to be studies pulling together information that's known.
for example, I think it was just a few weeks ago I got an email from someone in Europe wondering about a person they know that's a carrier that developed a certain type of malignancy. And they're wondering, how frequent does that occur in carriers? And I just don't have any information to give a specific number. The breast cancer is known. Lymphoma I would worry about, but I don't know of data to show, and I agree, but it's hard to give an absolute certainty until you really see the data pulled together and look at the numbers and then say, give you a specific number. Então, isso tudo que é preciso fazer mais pesquisa em relação a esse assunto, porque ele não tem o número exato. Ele contou que recentemente ele recebeu um e-mail de uma pessoa da Europa que disse que era portadora do gene, que tinha desenvolvido um tipo específico de câncer, e a pessoa queria saber exatamente qual era o risco, e esse número não existe, ele não sabia o que responder. Então, que na verdade precisam se fazer mais estudos a esse respeito. Meu nome é Roseli, eu sou mãe de uma paciente. Eu sou mãe de uma paciente até adulta. Ela já passou por várias fases. Minha pergunta para o Dr. John acho que é uma pergunta meio prática. Eu sei que eles têm tendência a ter câncer e eu não tive ninguém na família com linfoma nem leucemia. Minha preocupação é que sinais que a gente deveria ficar observando para detectar antes e cuidar logo. Oh, she has an adult, a child, a girl, an adult, not an adult child. No, I'm sorry. She has a daughter that's a grown-up. She's going to be 18 next week. She's never had a case of lymphoma or leukemia in her family, and she's wondering what signs, clinical signs, she should look for. Leukemia or lymphoma? That's an excellent question, and I think one important message is here we say there's an increased risk. So as a parent, you're going to be nervous. Well, is this going to happen? That's a normal thing to think about. Ele diz que como existe uma frequência aumentada, ele sabe que os pais vão ficar preocupados e nervosos com relação a isso. But I think it's important, and it's easy for me to say this because, I don't have a child with AT, so I'm not trying to tell you whether you should be anxious or not, but I think it's important to not think too much about all the bad things that can happen. Então ele está falando, eu sei que para ele é fácil dizer isso porque ele não tem uma criança com AT, mas ele acha que a gente não deve se preocupar demais com isso, não ficar só pensando nas coisas ruins, não ficar pensando nisso. And I think the other thing is part of your question I think is, as a parent, you're wondering if it could happen, how can I recognize it early? I think that's what your question is. Acho que como mãe você está pensando, né? Se isso pode acontecer, eu quero saber o mais rápido possível, né? Como... então é isso que está falando. Você quer saber o mais rápido possível para. Exactly. What I would just say is, you're not going to miss anything, so don't worry. Você não vai deixar de perceber, não se preocupe. Okay. One of the things that we talk about, like when we have rounds at St. Jude, when we do our inpatient rounds, and we have residents and fellows in training. We often I ask them that very question that you just asked me. How do you know when someone has leukemia or lymphoma? Então, quando ele está lá no hospital onde ele trabalha, com os residentes, os estudantes, e eles passam para visitar os pacientes que estão com linfoma ou leucemia, ele sempre pergunta para os médicos que estão estudando, como você sabe que o paciente tem leucemia ou linfoma? And the reason it's hard to know when it starts, because they're vague symptoms like fatigue, paleness, maybe a little swollen gland. Então, os sintomas são muito vagos, começam muito devagar, às vezes são fadiga, cansaço, aumenta dos gânglios. Or maybe fever, like frequent fever, or bruising. Ou febres frequentes, ou hematomas. Well, how many little kids don't have that? That describes every child on the planet. Mas quantas crianças não têm isso? Isso aí descreve quase todas as crianças no planeta.
So what you're looking for is the tempo. It's like too much of it starting to happen. Então o que você olha é, na verdade, essa questão de temporal, né? Quanto está tendo demais isso? So what I would encourage people to do, what I encourage is, mom and dads know their kids better than anybody, right? E o que ele vai encorajar é que a mãe e o pai são as pessoas que mais conhecem o filho, né? So if there's something that worries you, check with your doctor. Se você está preocupado com alguma coisa, vá checar com o seu médico. Or another thing too that's helpful is sometimes these changes are so gradual that because you see them every day, it may not be as obvious to you. Sometimes the change is more obvious to a grandparent or uncle or aunt who sees them maybe every month or so, and they come back and they say, he looks pale to me, or he doesn't look well to me. Como essas mudanças são graduais, às vezes quem está diariamente com a criança não percebe. Às vezes é uma pessoa da família que vê a vez a criança uma vez ao mês, um tio, uma avó, é que vai notar uma diferença. Vai falar, nossa, ele está pálido, ele está diferente. And I think then this speaks to why it's important to have regular medical care. In other words, to have your regular pediatrician or family doctor who sees them regularly. That way they know them too, and they can notice change. And if there's a question, well, when you bring them to the doctor, you can do a physical exam, listen to them, feel neck, feel the abdomen, and maybe check a little blood test to make sure that blood counts and things look fine. And actually, probably doing that once a year is just good for all of us to see a doctor once a year. So I would think particularly someone with AT, it would be good for the doctor to just make sure they've checked all parts of the body and maybe do a blood count and a chemistry test. Então ele diz que o mais importante é frequentar o médico regularmente. Às vezes, para qualquer pessoa é importante isso, até uma vez ao ano, e aí você fazer o exame físico, né, olhar os gânglios, olhar a barriga, o tórax, e às vezes fazer um exame de sangue, como todo mundo deveria fazer. There's another question that was asked yesterday that really pertains to your question, and that is, should someone be doing, like, should a parent or the medical team be doing regular x-rays looking for cancer? Ontem também foi uma pergunta que apareceu, que acho que é importante para a sua pergunta, que é, a gente deveria ficar fazendo raio-x nos pacientes para procurar câncer? And I would say no to that. I mean, because the reason I would say no to that is that you're going to have a pretty good idea if something's going on just by physical exam and blood work. And if you start doing regular x-rays, to me that's a lot of x-ray exposure and it's not clear it's needed. Então, o que ele está dizendo é que é desnecessário fazer um monte de raio-x, que o mais importante é fazer um exame físico e talvez um exame de sangue, e que fazer raio-x demais pode ser exposição à radiação desnecessária e não vai ajudar. But one thing I would say, let's say your doctor or healthcare team member, so, they do the exam and do the blood work, and they say, I am worried that it could be something like cancer. Then I think the x-rays should be done. I think you need to do x-rays to take the best care of an AT patient, the same that you would a non-AT patient. And so we do the scans, we do the x-rays when we think there's something going on. Por outro lado, se você vai ao médico, ele constata que tem os gânglios, que tem alteração nos exames de sangue, então sim, ele recomenda que se faça os exames de raio-x como você faria em qualquer outra pessoa. Daí nesse caso, sim, tem a necessidade de fazer. Yes. And I guess my final comment would be, I have so much respect and admiration for parents of children with AT. O último comentário que ele gostaria de fazer é que ele tem um respeito, uma admiração enorme pelos pais de pacientes com AT. You all do such a fantastic job. Que todos vocês fazem um trabalho fantástico. And I can't imagine it. Que ele não consegue nem imaginar. And on top of that, I can't imagine dealing with what you all deal with and then have this worry about cancer. E ele não consegue nem imaginar como todo o trabalho diário, que já é enorme, ainda por cima ficar pensando em câncer. In the United States, there's a lot of attention drawn to cancer in children.
Nos Estados Unidos existe muito foco nessa questão de câncer em crianças. And that's a parent's one of their worst dreams. Isso é o pesadelo maior dos pais. And so for someone, whether for a parent who's taking care of a child with AT, or I take care of some other children with other disorders that put them at risk for cancer, the idea of having an underlying disease and then on top of that, cancer, it's like a lot to think about. Então, para uma criança, ele cuida, né, de crianças que também têm outras doenças que predispõem ao câncer. Então, para uma pessoa que já lida com uma doença crônica, ficar pensando que pode ter um câncer é uma coisa pesada demais, é muita sobrecarga. Né? But what I would say is, and I think this is really important, is that even if that were to happen, let's just say you know of a child that gets cancer or one of your children do, don't lose hope. Mas eu gostaria de dizer que, mesmo em caso isso aconteça, é importante não perder a esperança. There are some children who respond well to treatment and are cured of their cancer. Tem algumas crianças que respondem bem ao tratamento e se curam da doença. And although the treatment of cancer in a child with AT is clearly a challenge. Embora o tratamento de câncer numa criança com AT seja um desafio. Treatment can be successful. O tratamento pode ser bem sucedido. And we're working towards making that treatment better. E eles estão trabalhando para fazer com que esse tratamento seja ainda melhor. Meu nome é Eneida, eu tenho um paciente com AT e eu gostaria de saber o que o levou a pesquisar essa doença. So she's a mother of I became interested in AT for 3 reasons. Então ele ficou interessado em AT por 3 razões. The first reason, I had 3 aunts with ataxia. Ele tinha 3 tias com ataxia. Second reason is I came to be very good friends with Dr. Elena Boder in Los Angeles and started working with her on the early cases. E ele ficou muito amigo da doutora Helena Boder, que era uma pessoa que estudava os primeiros casos e ele começou a trabalhar com ela. And the third reason is that scientifically I could understand already back 35 years ago that the gene for AT is like a Rosetta Stone. It tells us so much about the interactions between the immune system and radiosensitivity and cancer and genetics that I thought it was very important to study one gene that would give us so many new perspectives. Uma coisa que há 35 anos atrás ele já tinha percebido é que o gene da AT era como se fosse, do ponto de vista científico, é como se fosse a pedra de Roseta. Não sei se as pessoas sabem o que é, né? Que é que ele decifrou, né? Quando ele decifrou no Egito, não é a pedra de Roseta que ele decifrou o código. Enfim, e que isso poderia dar muitas informações sobre a interação entre o sistema imunológico, a sensibilidade à radiação e ao câncer, e que isso traria muitas informações científicas importantes. And I have not been disappointed. E ele não se desapontou com isso. Eu queria saber também se são ou elas se misturam tudo. Não tem assim, por exemplo, um paciente que tenha a número 1, ela tenha um sintoma igual a do número 2. She's wondering if there are different. She's talking more like a phenotype, genotype thing. But she asked, is there a difference between the clinical signs from different mutations? That's a question that is asked quite often by physicians.
when I get telephone calls. But the answer so far is that there are only a few mutations that consistently show a similar type of a distinctive form of AT. There are only a few. Most mutations just cause the same general problem. Muitos médicos que telefonam para ele para saber isso, se a mutação faz diferença, né? Ele diz que, na verdade, muito poucas mutações, apenas umas 4 é que realmente são distintas, que existe uma diferença clínica, mas no resto é muito parecido. There are mutations that are associated with a milder, slower progressing AT. Algumas mutações estão associadas com uma progressão mais lenta e mais leve. And there are mutations, just 1 or 2 or 3, that are associated with a higher risk of cancer. E aí existem outras 2 ou 3 que estão associadas com o risco maior de câncer.